Amém, irmãos? Glória a Deus. Convido você a abrir tua Bíblia junto comigo. Livro de Gênesis, capítulo de número 38. Livro de Gênesis, capítulo 38. Graças a Deus. Capítulo 38, versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 1. Eu vou ler uma leitura um pouquinho extensa. Vou ler o capítulo todo para a gente meditar nele. A palavra do Senhor diz assim: Aconteceu que nesse tempo Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem de Adolã, que se chamava Hira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá. Casou-se com ela e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai o chamou de Er. Outra vez ela concebeu e gerou um filho, e o pai o chamou de Onã. Quando estava em Quezibe, engravidou novamente e teve outro menino que chamou de Selá. Mais tarde Judá casou Er, seu filho primogênito, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus reprovou severamente as contínuas atitudes perversas que Er, filho mais velho de Judá, praticava, e por esse motivo fez morrer. Então Judá orientou Onã: vai, a mulher do teu irmão, cumpre com ela o dever de cunhado e casa-te com ela, suscita uma posteridade a teu irmão. Ora, Onã tinha consciência de que o filho que nascesse não seria considerado seu filho. Por isso, cada vez que tinha relações sexuais com a viúva do seu irmão, ele deixava o esperma que caísse no chão, para que o irmão não tivesse descendência por meio dele. O Senhor ficou irado com a atitude desobediente e egoísta de Onã, e o matou também. Então Judá pediu que a sua nora Tamar voltasse para a casa de seus pais e morasse lá como viúva até que seu filho Selá se tornasse adulto, porquanto temia que ele viesse a morrer por algum motivo, como ocorrera com seus irmãos. Sendo assim, Tamar voltou a residir em casa de seu pai. Passaram-se muitos dias e a filha de Suá, a esposa de Judá, morreu. Quando Judá encerrou seu luto, foi até Tina com seu amigo Hira, o adulamita, a fim de observar os trabalhos de tosquia de seu rebanho. Esse fato foi comunicado a Tamar: eis que teu sogro sobe a Tina para acompanhar a tosquia de suas ovelhas. Então ela trocou as roupas, abandonando as próprias de viúva, e cobriu o rosto com um véu, com a intenção de não ser reconhecida, e foi sentar-se à entrada da cidade de Enaim, que fica a caminho de Tina. Ela agiu dessa maneira porque percebeu que, embora Selá já tivesse se tornado adulto, ele ainda não tinha sido oferecido a ela em casamento. Assim que avistou Judá, pensou que fosse uma prostituta, pois ela havia ocultado seu rosto. Não percebendo que se tratava de sua nora, dirigiu-se a ela à beira da entrada e a convidou: vem e deixa-me possuir-te, porque não podia imaginar que aquela mulher fosse sua própria nora. E a mulher indagou: que me darás para coabitares comigo? Ao que ele replicou: eu te mandarei um cabritinho do meu rebanho. Todavia ela retrucou: sim, se me deres um penhor de garantia que me mandes. E ele questionou: ora, que garantia queres que eu te deixe? E a mulher prontamente lhe pediu: o teu selo com teu cordão e teu cajado que seguras. Então Judá entregou os objetos solicitados em seguida e seguiu com ela, e tiveram relações sexuais. E naquele mesmo dia ela engravidou de Judá. Tamar retornou para sua casa e retirou o véu, e voltou a colocar a mesma roupa tradicional de viúva. Mais tarde Judá mandou o seu amigo Hira levar o cabrito prometido e trazer de volta os objetos que haviam deixado com a mulher, mas Hira não a encontrou. Então perguntou aos homens de Enaim: onde está aquela prostituta mística que costumava ficar à beira do caminho? Mas os homens responderam: jamais houve uma prostituta mística nessa cidade. Hira voltou, pois, a Judá e lhe reportou: eu a procurei, mas não me foi possível encontrá-la. Também os homens do lugar me asseguraram que jamais viram uma prostituta mística ali. Então Judá concluiu que ela fique com tudo, e que não zombe de nós, pois eu enviei o cabrito, mas tu não achaste. Passados uns 3 meses foram levar notícias a Judá: eis que a tua nora Tamar prostituiu-se e ficou grávida, por causa da sua má conduta. Então Judá ordenou: tirai-a para fora de casa e que ela seja queimada viva.
Assim que agarraram ela, ela mandou dizer a seu sogro: sim, estou grávida do homem a quem pertence isto. Vê se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e declarou: ela é muito mais justa do que eu, porquanto eu não cumpri minha palavra, dando-a como esposa a meu filho Selá, e nunca mais teve relações sexuais com ela. Quando chegou o tempo do parto, descobriram que Tamar ia dar luz a gêmeos. Durante os trabalhos de parto, um dos gêmeos colocou a mão para fora. A parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso dele e afirmou: foi este quem saiu primeiro. Contudo, aconteceu que ele recolheu a mão e foi seu irmão a quem de fato saiu primeiro. Então a parteira exclamou: tu abriste teu próprio caminho, e portanto chamaram de Pérez. E em seguida saiu seu irmão, que tinha o fio de escarlate no pulso. Ele foi-lhe dado o nome de Zerá. Amém? Graças a Deus. Sabe, o mundo ele tem um ditado que ele fala assim, que Deus ele dá asas para quem não sabe voar. E isso é uma mentira, porque o Senhor ele nunca dá nada que você não seja capaz de executar. O Senhor nunca dá nada que seja para trazer vergonha sobre a tua vida. Se o Senhor ainda não te deu asas, é porque Ele não quer que você voe. Se o Senhor não colocou coisas nas tuas mãos, não é porque Ele está sendo egoísta com você, Ele está sendo maldoso, é porque Ele nos prepara primeiro para tudo aquilo que Ele vai nos entregar. O Senhor ele nunca vai colocar algo nas nossas vidas que seja para nos envergonhar, ou algo que nós não consigamos possuir. Sabe, então nós não devemos tentar acelerar o processo de Deus, mas nós devemos nos preparar e pedir para que Deus nos prepare. Porque a palavra diz assim, que o Senhor, quando Ele distribuiu os talentos, Jesus ele estava falando nas parábolas, que quando Ele distribuiu os talentos, Ele distribuiu conforme a capacidade de cada um. Tudo aquilo que nós carregamos é conforme a nossa capacidade. Nós precisamos entender então que nós precisamos melhorar todos os dias, para que o Senhor venha depositar coisas maiores, ou aquilo que a gente almeja sobre as nossas vidas, mas não acelerar o processo de Deus. E nesse capítulo de número 38 do livro de Gênesis, nós vemos aqui o Senhor ele consertando, colocando em ordem a vida de Judá. Se for analisar na Bíblia Sagrada, Judá foi da onde veio o Senhor Jesus. A tribo de Judá levou a descendência de Jesus, mas se fosse para analisar desde o início, quem levaria a bênção da primogenitura de Abraão, quem levaria toda a descendência era para ser Rúben. Só que o Senhor acabou escolhendo a tribo de Judá. E para que colocasse Judá no lugar correto, para que colocasse Judá no posicionamento que Deus tinha para ele, ele precisava colocar em ordem algumas coisas que talvez estavam ainda dentro do patriarca Judá. E o Senhor precisava moldar a vida daquele homem. O Senhor precisava trabalhar, o Senhor precisava aperfeiçoar, para que ele pudesse se enquadrar naquilo que Deus tinha para ele. Hoje é um culto da família, né, pastor? Família é algo que o Senhor coloca sobre as nossas vidas para nos dar a oportunidade de nós sermos cristãos. Se não tem coisa melhor do que nós sermos cristãos dentro da nossa própria família, aonde muitas das vezes, quando olhamos para dentro dos irmãos, nós vemos às vezes dar aquele maior quebra-pau dentro de casa, mas não tem para onde ir, a gente tem que ficar lá dentro ainda, tem que continuar junto, tem que continuar sentando na mesa junto, tem que continuar andando lado a lado. Às vezes a gente fica irado, não entende o que o pai e a mãe estão falando, mas ainda mesmo assim nós precisamos estar sujeitos a Ele. É um lugar onde nós precisamos exercer muitas vezes o nosso cristianismo mais do que lá do lado de fora, porque é o lugar onde nós temos que liberar perdão, perdoar, temos que nos posicionar, sabe, para poder conviver junto. A palavra do Senhor diz assim, que quando Judá ele estava no meio dos seus irmãos, chegou um momento em que Judá ele resolveu se apartar dos seus irmãos. Judá ele resolveu sair do meio do convívio. E se você for procurar na história, você vai ver que Judá ele foi um homem muito próspero para a terra que ele foi. Ele foi para uma terra longe, mas quando ele se apartou do meio dos seus irmãos, ele se deu bem naquele lugar, e ele não tinha vontade de voltar. E ele se dando bem naquele lugar, ele foi adquirindo riqueza, ele foi adquirindo propriedades. E a Bíblia diz assim, que ele casou com uma mulher, ele teve o primeiro filho chamado Er, depois ele teve outro filho chamado Onã, depois ele teve outro filho chamado Selá. Sabe, irmãos, quero te dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus, ele colocou a gente como irmãos dentro da igreja para a gente entender uma coisa, que mesmo que seja difícil, muitas vezes o nosso convívio dentro da igreja, nós ainda somos irmãos, nós ainda precisamos andar lado a lado, nós ainda precisamos conviver juntos, nós precisamos perdoar. Nós temos que entender que nem todo mundo é igual a todo mundo, que você não precisa gostar do que eu gosto, eu não preciso gostar daquilo que você gosta, mas as nossas diferenças têm que estar unidas. A forma que o Senhor Deus trabalha a unidade é fazendo das minhas fraquezas o teu talento, e fazendo do teu talento as minhas fraquezas, para que eu venha precisar de você e você também venha precisar de mim.
Se o Senhor colocasse os 5 ministérios sobre a vida de um só homem, colocasse os 9 dons do Espírito Santo sobre um só homem, esse homem seria totalmente orgulhoso e diria que não precisaria mais de ninguém. Mas o Senhor coloca o dom de línguas em um e a interpretação no outro. O Senhor coloca a profecia em um e a cura em outro. Sabe, para que nós venhamos andar em unidade. Eu quero dizer uma coisa para você: por mais difícil que seja nós estarmos juntos dentro da igreja, nós precisamos olhar uns para os outros e entender que nós não temos o mesmo formato. A palavra do Senhor diz no livro de Pedro que nós somos como pedras vivas, e pedras cada uma tem uma ponta diferente da outra. Nós não precisamos ser todo igual. Nós precisamos ter consciência que nós precisamos andar lado a lado. E a primeira coisa que Judá fez foi abandonar o convívio dos irmãos. Ele saiu do meio dos seus irmãos. E quando ele foi lá, ele teve lá uma relação com a sua mulher, teve seus filhos, pegou o primeiro filho e casou com uma mulher chamada Tamar. E a Bíblia diz assim que o Senhor reprovou severamente as atitudes de Er. O Senhor não se agradava dele e acabou o matando. Sabe, o Senhor matou Er. Daí tinha uma lei chamada Levirato, que era a lei assim que quando um homem morria e não tinha filhos, o irmão que estava na vez de casar, ele precisava casar com a mulher, com a viúva do irmão, ter um filho com ela, e o primeiro filho não levaria o nome daquele irmão vivo, mas levaria o nome daquele irmão morto. E a Bíblia diz assim que foi Onã. E quando Onã, a Bíblia fala assim, que cada vez que ele tinha relações com ela, ele não fecundava, sabe, ele deixava o esperma cair por terra, porque ele não queria dar uma descendência para o seu irmão. E a Bíblia diz assim que o Senhor também reprovou ele. Depois que o Senhor reprovou, o Senhor também o matou. Sabe, aqui nós temos mais uma atitude egoísta. Judá, ele saiu do meio dos irmãos pensando só nele. Sabe, talvez ele estava lá e falou assim: não, aqui não está bom para mim, eu vou para o meu lugar. Depois nós temos mais uma atitude egoísta de Er. A Bíblia diz assim que o Senhor reprovava, porque Er, ele não queria saber de nada, era um cara muito mau, era um cara que pensava em si. Depois nós vemos também Onã, um cara que pensava em si, porque ele não queria dar descendência para o seu irmão, ele queria que os filhos fossem dele. E o Senhor também o reprovou. Quantas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor? Quantas vezes nós estamos dentro da igreja de Cristo como noivas, como a noiva do Cordeiro? E nós temos um culto, vamos dizer assim, na sexta, temos o culto no sábado, temos o culto na quarta, né? Temos às vezes o culto de domingo, e todos os cultos nós temos uma intimidade com Deus, mas nós não queremos gerar nada. Sabe aquelas pessoas que falam assim: olha, eu quero estar na igreja, eu quero estar no culto, eu quero receber milagre, eu quero receber unção, mas eu quero continuar no banco, não quero fazer nada. Sabe o que é isso daí, irmão? É a gente ter relacionamento sem querer fecundar nada. Sabe quando a gente quer ter ministério e não quer assumir responsabilidade com ninguém? A gente quer chegar para o pastor e falar assim: não, o pastor tem que estar lá, eu não tenho que estar lá. O pastor vai ter que visitar, mas eu também não preciso visitar. Eu não quero tocar em ministério de louvor porque tem que ensaiar e tem que consagrar. Eu não quero participar de tal coisa porque eu não quero me envolver com nada. Sabe o que é isso? É ter intimidade e não querer gerar nada. E o Senhor reprova isso. O que nós fazemos com toda a intimidade que nós temos com Cristo? O que nós fazemos hoje, eu digo para você, irmão, convicto, que os nossos jovens de hoje, eles são muitas das vezes muito mais cheios de conhecimento do que pastores dos anos 70, dos anos 60. Sabe, eu digo para você que os nossos jovens hoje, muitas vezes eles têm mais conhecimento do que as pessoas que pastoreavam a igreja anos atrás, porque nós temos a informação nas nossas mãos hoje. Mas quanto mais nós temos, mais nós somos cobrados. O que nós vamos fazer com tudo isso que nós temos hoje, se a gente não gerar nada para Cristo? Nós vamos ter somente intimidade sem querer gerar nada? Nós vamos querer somente receber do mestre e não querer dar filhos nenhum para ele? É por quê? Porque às vezes nós não queremos, porque quem está fazendo é o irmão fulano de tal, sabe? É a mesma coisa de Onã: não vai levar o meu nome, então eu não vou ir. O culto hoje é do Tiago, então eu não vou ir, porque é o Tiago, não é o meu nome que está lá. O culto hoje é do fulano, quem está lá é o grupo de mulheres, então por quê? Não vai levar meu nome, eu não tenho nada a ver com isso. O Senhor não se agrada dessas coisas. Sabe, a palavra do Senhor diz assim que o Senhor reprovou Onã e o matou. E a Bíblia diz assim agora que Judá, sabe o que Judá fez? Ao invés de reconhecer que os seus 2 filhos estavam errados, ele dizia o quê? Eu não vou dar o meu 3º filho, porque essa mulher deve ser amaldiçoada. Sabe o que acontece? É muito mais fácil enxergar o pecado do nosso irmão do que nós enxergarmos o pecado de nós mesmos. É muito mais fácil eu apontar o pecado do irmão do que eu dizer que o pecado está em mim, que o erro está em mim. E muitas das vezes a trave está nos nossos olhos. Aonde nós olhamos, nós vemos impureza. Sabe, aonde nós olhamos, nós vemos impureza. Não é porque a impureza está no irmão, a impureza está em nós. Uma vez eu vi uma história de um missionário que ele entrou dentro de uma tribo de índios e ele ficava dizendo que os índios eram impuros, que os índios eram imorais, porque os índios andavam nus. Só que chegou um momento que ele tentou mudar os índios de tudo que é jeito, fazer os índios vestir roupa. E os índios aceitavam Cristo, mas eles não queriam pôr roupa. E ele ficou com aquilo e falou assim: mas esses índios imorais. O Espírito Santo falou assim: não é eles que são imorais, porque eles olham para o outro sem maldade, sem malícia. Quem olha com malícia para eles é você. A maldade está em você. O pecado não está no ambiente, o pecado está em nós, e nós que muitas vezes olhamos para o ambiente com o pecado. Sabe, quando
Judá olhava para Tamar e falava assim: essa mulher deve ser amaldiçoada, não vou dar o meu filho. O que ele fez? Ele pensou de novo em si. E a Bíblia fala assim que Tamar, ela foi, e daí quando ela percebeu que o seu sogro estava enganando ela, morreu a mulher de Judá, e ele acabou indo tosquear as ovelhas, e quando ela ficou sabendo, ela se vestiu de prostituta e ficou à beira do caminho. Ela tentou trabalhar, sabe com o quê? Com justiça própria. Sabe aquele negócio assim, não tá, Deus não está fazendo nada, ninguém está fazendo nada, eu vou fazer alguma coisa. E ela usou a justiça própria naquele momento, pensando também em si. E ela vai lá, engana o seu sogro, ele vai lá, coberto de pecado, vai lá e se deita com a prostituta, engravida, negocia com ela coisas que eram coisas consideráveis. Ela pediu como penhor para poder se deitar com ele, era o cajado, o selo e o cordão. Eram coisas assim que, se for analisar, o selo dele era aquilo que levava a identidade dele. O cajado dele nós podemos colocar hoje como símbolo do nosso ministério. Quantas das vezes, às vezes nós nos colocamos na presença do inimigo e negociamos a nossa identidade como de filhos de Deus, negociamos o nosso ministério por simplesmente um pouco de prazer, por simplesmente satisfazer o nosso eu, satisfazer a nossa carne, satisfazer a nossa vontade, e nós não estamos nem aí. E a palavra do Senhor diz assim que passou-se aquele momento, Judá voltou para casa, estava tudo certo. Tinha um amigo que era um amigo da onça, porque o amigo estava ali, mas o amigo não repreendeu ele. Amigo que é amigo, aquele que chega e fala assim: ó, cara, você está fazendo errado aí, não faz isso. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: não ande com pessoas que não te confrontam. Ande com pessoas que, quando verem que você está errando, chamem a tua atenção e falem assim: ó, cara, você está errando nesse ponto. Nem que você fique bravo um pouco com ele, mas esse cara é gente boa, porque ele não vai compactuar com os teus erros, mas ele vai te consertar no momento correto. Se tivesse um amigo verdadeiro do lado de Davi, quando ele olhou Betseba tomando banho, e ele perguntou-se: quem é aquela mulher que está tomando banho? Ele não ia dizer: não, aquela mulher não é a mulher do Urias, vai lá, o senhor é rei. Não, ele ia dizer assim: ó, para com isso, o senhor é rei, aquela mulher é a mulher do teu servo, o que o senhor está fazendo? Ele: opa, é verdade mesmo, não vou fazer nada. Davi não tinha caído naquele dia se tivesse um amigo verdadeiro do lado dele. E a palavra diz assim que Judá mandou Hira voltar, levar o cabrito. Ele procurou, não encontrou a prostituta. Voltou, contou para Judá. Judá falou o quê? Tá tudo certo então, ó. Passa o pano em cima, tá tudo correto. De repente chegou a notícia que Tamar estava grávida. E Judá prontamente, quando falaram, ele o quê? Mande queimar ela viva. E de repente ela puxou o selo, puxou o cordão e puxou o cajado. Quando ela puxou aquelas três coisas, ele falou que ela é muito mais justa do que eu, porque sou eu o pai dessa criança. Passou-se mais um pouco. De repente chegou a hora do parto. Quando chegou a hora do parto, chegou aquele momento onde que as parteiras descobriram que eram duas crianças que estavam ali. A primeira criança que vai sair, tira a mão para fora. A parteira prontamente tira uma fita e amarra na mão, porque a bênção da primogenitura levaria o primeiro. O primeiro que saísse era aquele que ia levar a descendência à frente. E de repente a criança coloca a mão para fora e puxa de novo para dentro do útero. Puxa, volta. E sai o outro na frente. E eles dão o nome para o primeiro de Pérez, aquele que saiu, porque ele rompeu, abriu o seu próprio caminho. E o nome do segundo ficou de Zerá. Talvez o primeiro, quando ele foi sair, ele colocou a mão para fora, mas sabe o que acontece? Ele estava dentro de um lugar confortável. Ele estava num lugar onde não precisava ele ter esforço nenhum, porque ali o alimento vinha tudo processado. Ele estava num lugar quentinho, talvez o mundo não estava para ele. E ele falou: você quer saber? Passe outro na minha frente, que eu não preciso nascer agora. Quantas das vezes nós não começamos a adiar o nosso nascimento diante do Senhor? Quantas vezes nós não adiamos aquilo que o Senhor Deus quer fazer nas nossas vidas, porque nós não abrimos mão do nosso conforto? Nós temos a igreja somente como útero e não temos coragem de sair para fora dela e falar de Jesus para ninguém, porque nós estamos confortáveis, porque nós estamos tranquilos. Talvez aquele irmão, vamos dizer assim, esse bebê, vamos colocar assim, também tinha uma atitude de pensar em si. Só que de repente saiu Pérez, e Pérez saiu e rompeu. Nós estamos falando aqui de uma linhagem que entrou para a linhagem do Senhor Jesus. Quando você vai acompanhar essas duas linhagens, você vai ver que de Pérez veio vindo mais alguns, veio vindo, chegou em Obed, chegou em Jessé, chegou em Davi, e ali foi para frente, continuou a linhagem de Davi. E quando você vai olhar a linhagem de Zerá, foi aquele povo que, quando Aicã, no livro de Josué, capítulo número 7, quando eles estavam passando pelo meio de Jericó, ele meteu a mão numa capa babilônica. E a Bíblia diz assim que todos daquela casa dos Zeritas foram apedrejados, e ali acabou-se toda a linhagem de Zerá. O que nós olhamos também? Aicã também, quando ele passou, eles tinham uma ordem de não pegar nada. Mas quando Aicã olhou e viu uma capa babilônica, falou: esse aqui pode ser bom para mim, e escondeu para ele. Ele pensou também em quem? Ele pensou em si. Sabe, irmãos, eu contei toda essa história que dá uma novela, se for querer fazer um dia, escrever alguma coisa, tá? Fica legal. Uma história bem interessante.
para mim te contar algo, sabe? Na palavra do Senhor você nunca vai encontrar a palavra ame-se. Você nunca vai encontrar Jesus dizendo assim, ame você mesmo, se ame. Ele sempre vai dizer assim, ama o teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas você nunca vai encontrar o ame-se. Nós vivemos uma geração, nós vivemos num tempo onde o mundo prega ame-se, onde o mundo prega que você tem que se valorizar ao extremo. O mundo prega que você tem que ficar fofo, que você tem que ficar confortável, que você tem que ficar de boa. Nós vivemos numa comodidade hoje, irmãos, que é surpreendente. Sabe, se você quer ficar em casa, por exemplo, se vamos pegar assim, nesses dias de quarentena, você quer ficar em casa, fala assim, hoje eu quero ficar em casa, não quero fazer nada. Você tem a opção de você navegar nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o que você quiser. Ficar no YouTube, gastar algumas horas vendo alguns vídeos, umas pregações boas, vamos colocar evangélicos também, pregações boas, maravilhosas, você pode ficar ali. De repente você fala assim, não, mas eu não quero mais, eu cansei disso, vou assistir o Netflix. Você começa a assistir outra coisa, você cansa do Netflix, fala assim, não, agora vou pra TV a cabo. Entra nos teus canais, dá aquele 700 canais, você tem uma oportunidade de assistir um monte de coisa. De repente você fala assim, não, mas agora eu não quero mais nada. Eu quero conversar com a pessoa que está lá do outro lado do mundo. Você manda um WhatsApp para ela, faz uma chamada de vídeo. Você está em tempo real, síncrono. Você conversando com ele presencialmente ali. Beleza, tal, tô tranquilo. Tudo maravilhoso. Você cansou de conversar, você fala assim, tô com fome. Você entra no iFoods, você pega o aplicativo, a comida vem na tua casa. Daí você fala assim, não, eu vou sair de carro, teu carro está na garagem. Você fala assim, não quero ir dirigindo. Você chama um Uber, o Uber pega você, leva você, às vezes te dá uma balinha ainda, abre a porta para você, deixa você no lugar que você quer, tudo tranquilo, tudo maravilhoso. E o mundo vai dizer que está tudo certo. O mundo vai te ensinar a você buscar todas essas coisas. O mundo vai dizer assim, olha, se ame, faça o que você quiser. Se você quiser ser um gato hoje, seja um gato. Se você quiser ser um cachorro, seja um cachorro. Você tem liberdade para você ser o que você quiser. O mundo vai te ensinar isso todos os dias. Se você cansou de ser homem, vira uma mulher. Se você cansou de ser mulher, vira um homem, sabe? É assim que o mundo anda, favorecendo sempre o ser humano. Ele te empurra você para você se amar. Ele te empurra você para você ficar tranquilo. Agora volta um pouquinho depois dos anos 90, anos 80, como é que era? Quando queria assistir alguma coisa, pegava um canal dentro da casa. Na casa ainda que tinha televisão, ainda era preto e branco. Às vezes ainda não tinha essa televisão. E alguém lá fora e ficava rodando a antena, de falar, melhorou, tá melhor agora. E o outro falava assim, não, segura mais um pouco. De virava, de quando virava assim, agora ficou bom. Ele largava assim, agora ficou ruim de novo. De voltava lá, e na hora que conseguia sintonizar, já tinha acabado o filme que estava tentando assistir. Sabe, se o teu pai não contou para você que a mochila dele era um pacote de arroz, ele esqueceu, né? Porque todo pai conta isso. Não, porque minha mochila era um pacote de arroz, era um pacote de café, meu estojo, porque era não sei o que. Eu ia para a escola de chinelo de dedo. Quem de nós, jovens, os jovens hoje, quem tem coragem de ir para a escola com chinelo de dedo? Não vou, faço greve de fome, não faço nada. Eu quero que tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero. Sabe o que eu vejo, irmãos? Que naqueles tempos nós não tínhamos, sabe o que? Nós não tínhamos crise de ansiedade, não tínhamos crise de depressão. Sabe por que nós não tínhamos essas coisas? Porque quanto mais difícil é o treinamento, melhor você fica na batalha. Agora, quanto mais favorável é, quanto mais tranquilo, mais fraco você fica. Sabe quando nós pegamos e falamos assim, os pais que começaram a trabalhar bem cedo, aqueles que começaram a trabalhar com 10, 9, 10 anos de idade, 12 anos, muitas das vezes foram para a roça. O que se ele olha para o pai e fala assim, não, meu filho não vai ser igual eu, meu filho vai estudar e vai trabalhar num lugar melhor do que eu. Não é isso que acontece? Você não tenta poupar hoje os teus filhos do sofrimento que você passou? Se você sonhou talvez em ter um skate diferente, o teu filho às vezes nem pediu um skate, você fala assim, não, eu vou dar um skate para ele, porque não é o sonho dele, é o teu sonho que está realizando nele. Mas você tenta deixar o quê? Tudo tranquilo, tudo maravilhoso para ele. Só que quando nós fazemos isso, sabe o que nós fazemos? Nós sabotamos os nossos filhos. Sabe por que nós sabotamos? Porque foram as dificuldades, foram as tribulações, foram os dias difíceis, foram os nãos que nós ganhamos, foi os dias que nós precisamos acordar bem cedo, que fizeram você se tornar o homem e a mulher de valor que você é hoje. O que fez tudo você ser o que você é hoje foi toda a dificuldade que você passou. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E os tempos difíceis geram homens fortes de novo. Sabe, é um ciclo que não se acaba. E assim vai. Sabe o que é tudo isso? É quando a gente se ama demais. Quando o amor não está em Deus e o amor não está no próximo, o amor está em nós mesmos. Uma vez eu aconselhava uma pessoa que estava indo se matar. 2 pessoas eu aconselhei no mesmo dia. Tirei uma menina de cima da ponte do Dalcol, 6 horas da manhã, que estava prestes a pular, de 17 anos. E à noite eu conversei com um homem
de 40 anos que queria se suicidar. E eu perguntava para ele assim, por que você quer se matar? Quando você conversa com alguém em depressão, você sabe que ele fala assim, é porque eu quero pôr um ponto final na minha dor. Quando a gente ia aconselhar sempre alguém que estava em depressão, nós sempre chegava falando assim, você tem que se valorizar, você tem que se amar. E o Espírito Santo falou assim, não, ele está se amando demais, é por isso que ele está assim. A pessoa que se mata, ela não pensa em ninguém que fica, ela está pensando em colocar um ponto final na dor que ela está sentindo. A pessoa que se mata é a pessoa que entra dentro da igreja e acha que ninguém tem luta, que a luta dela é pior do que todo mundo. A pessoa que está em depressão é a pessoa que acha que a luta dela é a pior de todas, e não é. Tem gente que passa coisa muito mais pior do que você. Se você não está satisfeito com a tua casa, irmão, eu te aconselho uma coisa, pega o teu colchão, coloca lá na grama nesses dias de frio, dorme lá uma semana para você ver como a tua casa vai ser a melhor casa. Se você não está satisfeito com o teu carro, deixa ele guardado na garagem, não sai com ele, anda de a pé pelo centro da cidade, faz todo o trajeto de a pé para você ver se ele não vai ser o melhor carro. Nós não valorizamos o que nós temos, nós começamos a olhar sempre para o que nós não temos, e quando nós começamos a olhar para o que nós não temos, nós nos valorizamos demais. O mundo projeta isso para você hoje. Ninguém posta um prato de arroz, feijão e ovo. Sabe por quê? Porque eles vão postar o melhor prato para te impressionar. Ninguém tira foto em banheiro feio. Já percebeu isso? Às vezes o banheiro nem é dele. Ele entra no banheiro, vê um banheiro bonito, tira uma foto lá. Do que acontece? O diabo pensa, olha assim, olha esse cara aí nem na igreja vai, olha os lugares que ele anda. Sabe aqueles stories assim, que tem gente que está no aeroporto todo dia. Sabe, você fala assim, eu aqui, não saio para nada, não faço nada. Sabe o que acontece? Nós começamos a nos comparar. E essa é a vontade de Satanás. Se compare, veja o que você não tem. E o mundo projeta isso hoje. O Instagram te leva para esse lugar hoje. É uma coisa boa, mas se você usar do jeito errado, ela te afunda. Ninguém conta os dias difíceis ali. Ninguém fala assim, hoje eu acordei, eu não tinha café da manhã e tava difícil, sabe? Eu tive de comer arroz, feijão e ovo e couve, né? Porque não tinha muita comida aqui. Ninguém faz isso. E quando faz isso é para se aparecer pedindo ajuda para alguém. É só coisas bonitas que nós colocamos ali. O mundo vai projetar para você se amar, para você se comparar, para você tentar pensar sempre quem? Pensar em você mesmo. A palavra diz assim em Filipenses, que os inimigos de Cristo são inimigos da cruz e são amantes do seu próprio ventre. Sabe o que é amantes do seu próprio ventre? Amantes da sua própria vontade. Aqueles que sempre estão pensando em si. Aqueles que acham que ninguém tem luta, sabe? Ninguém tem dificuldade, sabe? Todo mundo está tranquilo, só eu sou difícil, só eu que nessa igreja que passo dificuldade. Olha a cara do irmão que está lá cantando, olha o pastor, está sempre feliz, está de carro, está tranquilo, está bonito, olha, está sempre de terno, sabe? Às vezes você não sabe a luta que foi para aquele homem estar de terno. Você não sabe a luta que foi para ele estar naquele altar, naquele púlpito pregando. Sabe, uma vez eu estava dentro de casa assim, irmãos, vou falar a verdade para você. O Espírito Santo, ele começou, o Espírito Santo não, o diabo mesmo, começou a querer me incomodar e falar assim, olha, tá difícil, olha isso, tá aconselhando gente, o povo não quer se firmar, tá difícil. Eu reclamando, falando que ela disse, não, os irmãos é difícil lidar com a igreja, é difícil mesmo, não é fácil, não pensa que é difícil lidar com a igreja, sabe, eu ali questionando, eu peguei e joguei 5 cobertores na cama, era uma noite de muito frio, e eu joguei 5 cobertores na cama, me cobri, deitei ali assim, de repente uma irmãzinha, amiga minha, missionária, ela disse assim, pastor, mandou um áudio, pastor, por favor, pastor, ore por mim aí, 5 para meia-noite, eu falei assim, missionária, o que está acontecendo? Ela falou assim, eu tô aqui na fronteira do Uruguai, eu vim abrir uma igreja aqui, tá muito frio aqui, pastor, e eu tô dormindo em cima de uma esteirinha, sabe? O Espírito Santo me deu um tapa na cara, falou assim, olha aí, seu tranqueira, o que você está reclamando? Olha, você está coberto, você está bem fofo, você está bem tranquilo aí. E essa mulher, detalhe, irmãos, ela tem mais de 65 anos de idade. Ela pregando a palavra lá na fronteira do Uruguai e eu reclamando do lugar onde eu estava. Uma vez eu aprendi algo no quartel. Nós estávamos tudo embaixo de uma árvore, tremendo de frio. Estava uma noite de -2. A gente estava assim, tremendo ali. De repente passou um tenente e falou assim, tá ruim aí? Nós, sim senhor, tá muito ruim, não aguentamos mais, queremos sair daqui. Ele falou assim, então vem todo mundo comigo, vem. A gente foi, ele chegou na beira do lago e falou assim, vai todo mundo para dentro da água, A gente foi pulando, tudo dentro da água, tchá. E todo mundo com o fuzil para cima, assim, agora tá assim, tava pior. Ele falou assim, e agora, onde que tá melhor, aqui ou lá? Nós falamos assim, lá embaixo da árvore tá melhor. Ele falou assim, então não reclame do lugar que você tá. Não reclame do lugar onde você tá, porque tem lugares muito piores. Você não é o gás da coca, você não é a última bolacha, você não é o mais perseguido, não. Sabe o que você é? Você é um cara que aprendeu a lamber feridas.
Sabe quem que gosta de lamber ferida? O livro de Jó vai dizer assim, que os cães lambiam feridas. E o livro de Apocalipse vai dizer o quê? Ficarão de fora do reino de Deus os idólatras, os feiticeiros, os cães. A palavra cães ali não está se referindo aos animaizinhos, porque os animais eles são só de corpo e alma, eles não são de espírito. Não é porque o Senhor resolveu deixar os cachorros fora do reino. Não. Sabe o que um cão, sabe qual que é a característica de um cão? Uma cadela é o único animal que ela emprenha de vários pais. Uma cadela de rua é difícil identificar quem que é o pai de cada filhote, porque na mesma cria ela consegue engravidar de vários pais. E você não sabe quem que é o pai certo do cachorro que está ali, a não ser que ela tenha ficado fechada somente com um cachorro. E sabe quem que são os cães que ficarão de fora? Aqueles que não têm consciência de paternidade, aqueles que não sabem que são filhos de Deus. Quem é filho de Deus não reclama dos lugares onde está. Quem é filho de Deus sabe que o pai está cuidando, que o pai está no controle. Filho de Deus, ele sabe que o pai não abandona. Filho de Deus não anda lambendo ferida, idolatrando dor, fazendo ídolo todo dia. Porque minha dor, porque minha dificuldade, porque meus filhos, porque não sei o que. Não, o Senhor está te dando uma oportunidade de crescimento. Sabe, o Senhor está te dando uma oportunidade de você pensar um pouco mais nos teus irmãos, pensar um pouco mais na tua igreja, pensar um pouco mais na tua família e parar de pensar em si. Porque se você pensar demais em si, você vai afundar. Porque você vai olhar somente para um ser humano falido. Você não consegue enxergar Deus na vida de ninguém. Você só vai se enxergar. E você se enxergando, você vai olhar para alguém que não consegue nada sozinho. Sabe, todo ambiente de crescimento ele vai gerar para você desconforto. Sabe por que um adolescente é chato? Sabe por que um adolescente ele é aborrecente? Sabe porque ele entra num período de crescimento, e o crescimento dele faz com que todo o corpo dele cresça e os ossos cresçam, e nesse período ele entra numa dor inconsciente, que ele não sente que está doendo, mas está doendo, e isso faz dele um aborrecente. Por isso que ele fica ranzinza, ele fica chato, ele fica insuportável muitas das vezes. É porque está crescendo. Irmão, se você não está passando por um processo difícil, se você acha que o teu cristianismo está muito tranquilo, está muito fofo, sabe o que está acontecendo? Você está num lugar onde você não está crescendo. Se você não está se deixando o Senhor te colocar em desafios, se você não se sente desafiado todos os dias, é porque você está num lugar de conforto. Lugar de conforto não é lugar de crescimento. Lugar de crescimento é lugar de dificuldade. É lugar onde nós passamos por um deserto. Quando Deus tirou Israel do Egito, mandou primeiro para o deserto. Quando Jesus ele começou o ministério, ele foi primeiro para o deserto. E se tem uma coisa que nós gostamos de fugir é de deserto. Luta não, eu não quero de luta não, eu não quero saber de luta, eu não quero saber de provação não, eu não quero saber dessas coisas não. E são essas coisas que fazem a gente ser maduros. São essas coisas que fazem a gente pensar mais em Deus. Todo esse povo que a gente leu aqui na Bíblia Sagrada, no livro capítulo 38 de Gênesis, eles pensavam em si. Judá saiu do meio dos seus porque ele estava pensando em si. Era um cara mau porque ele pensava em si. Onã engravidava a cunhada que tinha que dar um filho para o seu irmão porque ele pensava em si. Tamar se deitou com o seu sogro porque ela pensava em si. Judá mandou queimar Tamar porque ele pensava em si. Sabe, o Senhor falou assim, não, desse jeito não dá, vou ter que consertar a tua história. E o Senhor deu uma pausa na história de José, colocou a história de Judá e Tamar no capítulo 38, e depois que termina ali, você vai ver que volta novamente para José. O Senhor fala assim, não, eu tenho que consertar algo que vai acontecer lá na frente. Eu tenho que colocar a vida de Judá em ordem, porque dele virá um rei. Eu tenho que preparar ele. O Senhor não coloca vinho novo em odre velho, não. Talvez o Senhor te leve para lugares difíceis. Talvez o Senhor te leve para lugares complicados. Sabe, irmãos, no começo do ministério eu expulsava demônio 4x2, fala assim. Eu expulsava demônio de segunda a sexta, o Rafael estava junto. Sabe, era o Rafael todo dia, sabe, era um demônio, demoniado, era não sei quem que não sabia. Tudo ligava, falava assim, meu Deus, né, só tem eu aqui nessa cidade. Só que Deus por isso falou assim, não, eu tenho que te manter envolvido, eu tenho que te manter você firmado, eu tenho que te manter você atento na guerra que eu estou te preparando. Sabe, Deus sempre ficava com aquela consciência, não, eu tenho que viver preparado. Se manifestar um demônio hoje, eu tenho que estar preparado. E eu me mantinha atento naquele período. Era um período difícil, era um período bem complicado. Ainda expulsa demônio ainda. Na quarentena a gente expulsou alguns aí em algumas casas, mas agora é com menos frequência do que era no começo. Sabe, só que o Espírito falou assim, olha, foi necessário para a tua vida tudo isso. Foi necessário você viver aqui nesse processo. Foi necessário você passar por tudo que você passou. Foi necessário você passar por momentos difíceis? Foi. Porque todos esses momentos difíceis fazem de nós pessoas melhores, pessoas mais fortes. Você nunca vai encontrar ame-se na Bíblia Sagrada. Somente ama o teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo.
É por isso que eu falei para você que família é um lugar de você exercer o cristianismo. Família é um lugar de você exercer o cristianismo. Por quê? Porque você tem que amar. Às vezes já parou para pensar uma coisa, que amigo você escolhe, irmão você não escolhe. Irmão é aquele que veio e é aquele que vai ficar. Não tem o que fazer. Você pode não gostar, você pode fazer birra, você pode fazer o que for, mas ele é irmão. É por isso que na igreja também nós somos irmãos, sabia? Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem que suportar uns aos outros, sabe? E tem muita gente que te suporta também. Não pensa que todo mundo gosta de você, sabe? Tem alguém que está aí do teu lado, talvez aí que ele te suporta. Mas nós precisamos andar lado a lado. É difícil, é complicado, é muito complicado. Um fala uma coisa, outro fala outra. Um diz uma coisa, outro diz outra. Sabe, de repente entra numa discussão e de repente tá todo mundo aqui, de repente, não, mas vamos se acertar aí porque tem que ficar tudo certo. Não tem como mudar. Agora se nós ficar ali, não, porque eu não tô bem aqui, eu vou para outro lugar. Você vai, o problema vai junto com você. Você chega lá, o problema também não tá lá. Sabe, quando chega a gente entra na igreja falando assim, olha, eu não gostei de lá porque o pastor é fulano. Eu falo assim, ó, te dou 2 meses, você vai ver que eu sou bem pior do que aquele pastor lá. Eu falo, eu sou bem pior que ele. E daqui 2 meses você vai estar falando mal de mim também. Você vai querer ficar ainda. Eu falo pra ele, mas não sei o que. Eu falo, ó, o pior daqui sou eu, talvez. Então você vai se desviar por causa de mim também. Fique na tua igreja. Eu falo. Não adianta nós ficar mudando, saindo, sabe? Nós temos que aprender a andar lado a lado. Quem trabalha com tudo igual é a Babilônia, é o inferno, é o mundo. Babilônia construiu Babel com tijolos queimados, tudo eles têm o mesmo formato. Só que Deus ele não trabalha com todo mundo igual. Deus trabalha com pedras vivas. O reino de Deus é edificado com pedras vivas. E pedras, cada uma tem uma ponta diferente da outra. Sabe, diz assim que no período glacial, quando o mundo foi coberto de gelo, diz assim que todas as espécies começaram a morrer. E de repente elas começaram a fazer, tiveram um pensamento assim, vamos andar junto. E quando eles começaram a andar junto, eles se aqueciam um no outro. E eles começaram a sobreviver quando eles andavam juntos. Só que tinha uma espécie que não conseguia andar junto, eram os porcos-espinhos. Porque eles, quando eles chegavam juntos, um se encostava no outro, se espetavam, era um sangue, era uma carnificina. E eles, vamos andar junto. E de repente começaram a morrer muito mais. Até que chegou um ponto que eles falaram assim, não, se nós vamos querer sobreviver, nós vamos ter que aprender a conviver um com os espinhos dos outros. E eles começaram a chegar ali e se encostar, mesmo se enguentado, um ferindo o outro. E eles sobreviveram. E assim também é a gente. Assim como tem gente te espetando, talvez no lugar que você está, dentro da tua casa, você também está espetando bastante gente, muitas das vezes. Olhe para dentro da tua casa hoje, talvez, e pense em se doar para aquele ambiente. Olhe para dentro daquela tua casa hoje e pense em se doar para todo mundo que está ali. Se o casamento fosse visto sempre como um se doando para o outro, sabe, não ia ter mais falência de casamento. A palavra do Senhor diz assim, no livro de Coríntios, que quando o casal se casa, os desejos um do outro já é para o outro, sabe, não é o que eu quero, mas é o desejo dele, é o desejo dela, é o desejo meu que ela está vivendo e eu estou vivendo dela, um pensando no outro. Só que muitas vezes nós vemos o que dentro do casamento fica aquele negócio, não, se você fizer eu faço, se você fizer tal coisa eu faço, eu não fiz isso então não vou fazer, então, sabe, irmãos, você não precisa, talvez se você tem esse pensamento é porque você nunca está preparado para viver família. Se você não está num ambiente para se doar é porque você precisa aprender a viver família. Sabe, antigamente os pais, quando eles iam ter filhos, sabe por que eles tinham 10, às vezes 12, 14 filhos? Era porque eles pensavam na mão de obra. Às vezes estavam lá carpindo, ele falou assim, não, vou ter que ter filho para eles carpirem para mim. E essa era a ideia. Não, vamos para a roça, vamos trabalhar. Eles não pensavam em filho como gasto. Hoje em dia nós vemos filho como gasto. Você percebe sim, se você fala assim, vou ter mais um filho, a pessoa fala assim, não, tá repreendido, você fica até brabo, tá repreendido, endemoniado, né? Para de falar coisa, nós não estamos preparados, porque filho dá muito gasto, já calcula fralda, já calcula bebê conforto, já calcula carrinho, já calcula um monte de coisa, já pensa no gasto. E os pais não pensavam assim, eles falavam assim, não, é mais um para trazer sustento para dentro da casa. E esse era o fundamento. Sabe, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu ganhava R$400 por mês. E era eu, minha mãe e minha irmã dentro de casa trabalhando. E minha mãe falava assim, cada um de nós vai dar 200 para manter a casa. Eu ficava só com 200 o resto. Sabe, mas era assim, não, vocês trabalham para manter aqui. Não era assim, trabalha e fica o teu dinheiro, não, você tem que manter aqui. Você está trabalhando agora para juntar tesouro aqui para dentro dessa casa. E assim nós vivíamos. Sabe, eu vou dizer para você, foi o melhor tempo que nós vivemos na nossa vida, aquele tempo. Porque nós vivemos tranquilo, nós vivemos bem. Agora, se você pensa em estar num ambiente somente para você se favorecer, você é um sanguessuga. Você não merece ter família, você tem que morar na rua. Porque você tem que aprender a se doar dentro da tua casa. Se você não se doa dentro da tua casa, quem que você vai conseguir ajudar lá fora?
Nós precisamos olhar para dentro da palavra do Senhor e parar de achar versículo que nos agrada, e nós começar a olhar para ela e deixar que as nossas vidas venham se enquadrar nela, sabe? Começar a olhar e entender todos os pontos que o Senhor nos repreende e falar assim, ó, tá na hora de você mudar, seu cara de pau. Eu preciso que você mude, eu preciso que você seja transformado. Mas sabe o que nós fazemos sempre quando o leão vem rugir na nossa vida? Nós fazemos igual Sansão. Sabe o que Sansão fez? Ele matou o leão, e do leão ele tirou doçura. Lembra que saiu mel do leão? Sabe o que nós fazemos? Jesus ele vem, e quando Jesus ele vai rugir dentro da igreja, nós falamos assim, não, eu quero um milagre, Senhor, eu quero a bênção, eu não quero a repreensão, eu quero tal coisa. Nós tentamos tirar a doçura, e esse não é o que Deus quer fazer. Sabe o que o leão quer fazer? O leão ele quer estraçalhar o teu eu, ele quer matar a tua vontade, ele quer matar você, para ele reinar sobre a tua vida. Ah, mas aí é difícil. Não, irmão, você vai viver o melhor projeto de Deus para a tua vida, porque os pensamentos de Deus são muito melhores do que os teus pensamentos, os caminhos de Deus são muito mais altos do que os teus caminhos. Você não sabe o que você está perdendo de você não se entregar totalmente para Ele. Deixa o Senhor Jesus ele dar uma rugida hoje na tua vida, na tua área sentimental, na tua área financeira, na tua área espiritual, que você venha ficar paralisado, que você venha chegar num ponto que você não tem mais para onde fugir, mas que você venha se render, que você se renda ao tamanho dele poder reinar sobre todas as coisas, que você não venha somente pensar mais em você, mas que você pense nos teus irmãos, que você pense no Senhor, que você deixe o Senhor viver por completo de uma forma sobrenatural. Enquadra o teu natural nos caminhos do Senhor, que você vai começar a andar no sobrenatural. Deus ele não quer acabar com você, Ele quer te usar, Ele quer, mas Ele precisa transformar. É como eu falei, Ele deu uma pausa na história do sonhador, porque Ele falou assim, não, eu tenho que consertar um sonho que está comigo agora, que é de trazer o meu filho para a terra. Ele vem da tribo de Judá, mas do jeito que Judá está, ele não vai conseguir. Então eu vou precisar permitir algumas coisas para ele entender, passar por ele por um processo, para ele poder ser transformado. Nesse processo ele foi a tribo escolhida pelo Senhor. O Senhor não quer tirar você dos lugares onde você está. A palavra do Senhor diz assim, livro de Atos, capítulo 9, de quando Paulo ele se converteu. Diz assim que Paulo estava indo para Damasco. Paulo não parou de ir para Damasco, Paulo continuou indo para Damasco. O que mudou foi a motivação que estava levando ele para lá. Ele estava indo para perseguir os cristãos, agora ele não estava indo mais para perseguir os cristãos. Ele estava indo para lá para manifestar o reino de Deus. O Senhor não quer acabar com os teus sonhos, Ele não tem a vontade de acabar com os teus sonhos. Ele quer ir junto com você. Ele quer que você leve Ele. Ele quer ir em todos os lugares onde você está. Ele quer te pegar você de um jeito, pregar você numa cruz, sabia? Nós sempre cantamos, já estou crucificado com Cristo, mas nós esquecemos que para estar crucificado precisa de um carrasco. Talvez o carrasco hoje sou eu. Estou te falando algumas coisas que você não queria ouvir, talvez. Mas eu estou aqui para a gente ser pregado nessa noite, para a gente morrer de uma vez, sabe, para esse mundo que quer sempre se valorizar, que está tentando colocar em você pensamentos onde vai te levar você talvez para uma depressão, onde vai levar você a ter crise de ansiedade. Não se compare. Olhe para a tua casa e veja a maravilha que é lá. Comece a olhar com os olhos do Senhor. A palavra do Senhor diz assim que Isaías, quando ele olhava para cima, ele falava, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo pecaminoso, porque era a ótica da terra para o céu. Mas quando os anjos vinham do céu para a terra, eles falavam, a terra está cheia da glória do Senhor. A terra está cheia da glória do Senhor. Sabe por quê? Porque a ótica deles não era terrena, era celestial. Então olhe para os teus filhos, olhe para o teu marido, para a tua esposa. Não diga assim, aquele atribulado, aquela atribulada. Não, diga aquela benção que está lá. Aquele amado, sabe? Aquele cheiroso, por mais que ele esteja fedido. Aquele cheiroso, sabe? Aquela coisa linda, sabe? Profetiza, irmão, profetiza. Sabe? Os teus filhos não é maldição, os teus filhos é benção. A tua casa é benção, o teu carro é benção. Tudo aquilo que você já tem é benção. Não olhe para o que está faltando, olhe para o que você já tem. Você percebe que Jesus, quando ele foi orar para a multiplicação dos pães, eu creio que Jesus ele não se enquadrava na igreja de hoje. Porque se fosse para a gente multiplicar os pães, sabe o que nós ia fazer? Eu fico imaginando 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. As pessoas que estavam ali não eram ainda convertidas. Talvez cada homem poderia ter 2, 3 mulheres ainda naquele tempo. Então era uma galera de gente. E de repente Jesus vai lá, pega os pães, chama todo mundo, 5 pães e 2 peixinhos. Nós, como bons crentes que nós somos, nós iríamos fazer o quê? Vamos dar as mãos, né? Iríamos mudar a voz, talvez, para orar. Vamos dar as mãos, vamos pegar, vamos orar, vamos clamar, para que Deus venha multiplicar esses pães para a gente distribuir. Foi aqui que nós ia dar a nossa cara a tapa. Vai que não dava para todo mundo comer aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Sabe qual que é o nosso problema? É ver primeiro para depois fazer. Jesus falou assim, ó, aqui das mãos nada, que não vamos orar nada, vamos somente agradecer pelo que nós temos e vamos distribuir. Você multiplica as coisas que você tem agradecendo por elas. Quando você é grato pelo que você tem.
Quando você começa a agradecer por aquilo que você já carrega, as coisas multiplicam sobre a tua vida. E o Senhor libera muito mais quando você distribui. E ali eles foram alimentando um, alimentando o outro, alimentando mais um, alimentando mais um, alimentando mais um. De repente foi 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, ainda sobrou 12 cestos de pão cheios. Porque o Senhor Deus, Ele estava ali juntamente com eles. Olhe para o que você já tem hoje, seja grato, que o Senhor quer multiplicar e te abençoar cada dia mais. Convido você a colocar-se em pé. Só Tu és santo, Pai. Só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Quero convidar você nessa noite a você colocar toda a tua vida diante de Deus, enquanto o Tiago louva. Você é a melhor pessoa para se sondar e para se examinar. Sabe, o Senhor Jesus, nós somos compostos de 3 pessoas. Sabe quais são essas pessoas? A pessoa que todo mundo vê, a pessoa que nós tentamos parecer, aquilo que nós tentamos ser, e aquele que nós realmente somos. O que nós realmente somos, a pessoa mais íntima de dentro da tua casa, ela não conhece, porque você esconde até da pessoa que está dentro da tua casa com você. É com esse cara que Jesus quer tratar. Jesus, Ele não se importa com quem as pessoas veem em você, Ele não se importa com o que você tenta ser, mas Ele se importa com aquilo que você esconde de todo mundo. Apresenta para o Senhor Jesus esse cara hoje. Fala para Ele: eu sou esse, Senhor. Deixa o Senhor Jesus Ele mostrar para você. Que o Espírito Santo venha te mostrar nesse momento, dar direcionamento no teu coração. Coisas que estão aí escondidas, que você passa sem perceber que elas estão aí, mas que elas precisam ser arrancadas, que elas precisam ser tiradas, para que você venha viver realmente o sonho que Deus Ele tem para a tua vida. Tu és santo, Senhor. Quando meu eu Tu és digno, Pai. e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servi-lo ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Transforma o nosso eu, Senhor. Transforma as nossas vidas. Quebra o meu Arranca de nós, ó orgulho, Deus, tudo aquilo eu que quero vem de ti. descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Som dos nossos corações, Espírito Santo. Arranca de nós todo esse orgulho. Arranca de nós tudo aquilo que faz nós pensar em nós mesmos. Tudo aquilo que tenta fazer a gente impressionar as pessoas. Tudo aquilo que tenta fazer a gente levar pessoas a comparar. Arranca das nossas vidas, ó Deus. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem uma grande obra sobre cada um de nós. Mas nós precisamos ser moldados, nós precisamos ser tratados, nós precisamos, Senhor, abandonar o nosso eu. Senhor, que venha, o Senhor venha arrancar tudo aquilo que nós escondemos de todo mundo, aquilo que só nós sabemos quem é, aquela pessoa, Senhor, que só nós sabemos quem é.
que carrega pecados ocultos, que pessoas que vivem juntamente conosco, eles não percebem, mas nós sabemos que o Senhor sabe. Que o Senhor venha se encontrar com a gente hoje, e que nós não venhamos ser como Sansão, tentar matar o leão para tirar a doçura, tentar subornar Jesus para viver o nosso sonho, para viver o nosso eu, para viver o nosso querer, mas que nós venhamos ser cristãos que verdadeiramente se entregam, verdadeiramente têm um compromisso com o Senhor, que verdadeiramente são tratados, que verdadeiramente vivem uma aparência, não vivem de aparência, mas vivem uma vida de palavra, onde a palavra realmente prega, onde a palavra realmente nos prega todos os dias. Senhor, crava em nós, ó Deus, crava em nós a tua vontade, crava em nós o teu querer, Senhor Deus, e que todo aquilo que o mundo tenta fazer sobre as nossas vidas, que venha cair por terra. Tudo aquilo que o mundo tenta colocar, tudo aquilo que as mentiras que o mundo tenta dizer, todos os lugares que o mundo tenta apontar, que não venha prevalecer sobre nós, e que nós venhamos viver realmente aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós entregamos nossas vidas diante de Ti. Nos enche com o Teu Espírito Santo, nos enche com o Teu Espírito Santo. Nós queremos ser melhores, nós queremos ser melhores, Senhor. Nos enche com o Teu Espírito Santo. Aleluia. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço por essa rica oportunidade, e que o Espírito Santo continue falando sobre você em nome de Jesus. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor. Pode continuar aí, pastor. Aleluia, né? Aleluia. Quebra o meu orgulho. Nós estaremos ainda fazendo algo. Aleluia, Jesus. E mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser livre como Naamã no teu. Glória a Deus. Quando Deus chamou Abraão, enquanto o pastor Édipo pregava, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e de ti farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Ele disse mais, antes que Abraão reclamasse de algo, ele disse: se tu uma bênção, se tu uma bênção. É esta a promessa de Deus sobre a nossa vida. Olhe para o teu irmão que está ao teu lado e diga: se tu uma bênção. Diga aí igual falou o pastor Édipo, diga para o porco espinha que está do lado aí, né? Se tu uma bênção, nem que me espinhe, mas eu vou te espinhar, mas vamos andar junto. Nós estaremos nesse momento. Eu gostaria que o pastor Édipo, nessa hora, ele estivesse ungindo as mãos, porque nós estamos aqui num propósito com a igreja. Nós estamos fazendo o ato de fé, e todos os cultos nós estamos ungindo as mãos de todo o povo da igreja. Enquanto o pastor Tiago canta, o pastor Édipo vai estar ungindo as tuas mãos, vai estar ungindo aquelas peças de roupa que estão lá no final, pastor.
E daí depois já estaremos orando em nome de Jesus, enquanto o pastor Tiago adora o Senhor. Curva tua cabeça e feche teu olho. Aleluia. Comece a falar com Deus agora. Apresente a Deus aquilo que você necessita. Deus e glória. Ele apareça e eu me constranja com a tua glória. Eis aqui a tua igreja, Pai. Eis aqui a tua igreja, Pai. Servo de todos os irmãos, que ele cresça. Santo, 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 santo. E eu diminua. Santo, 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 santo é o Senhor Deus. Deus Todo-Poderoso está nesse lugar. Deus de glória, Deus de poder, olha aqui a tua igreja. Eis o teu povo, ó Pai querido. Nós temos, ó Pai querido, feito esta unção, ó Pai querido, sobre a tua igreja, sobre a palma das mãos, ó Pai. Senhor, ó Deus, em tudo que eles colocarem as suas mãos, que seja abençoado, ó Pai querido. Nós estamos, ó Pai querido, nesse propósito, nesse ato de fé, ó Pai. Ó Pai querido, Rei da glória, vem, Senhor, ó Deus, tomando a tua igreja. Vem, Senhor, ó Deus, olhando para o Senhor, ó Deus, as nossas petições, aquilo, Senhor, ó Deus, que o teu povo, Senhor, ó Deus,
Pai querido, deseja receber. Pai celeste, nós determinamos, nós declaramos a bênção, nós impetramos a bênção sobre a tua igreja, nós impetramos a bênção sobre as suas mãos. Rei da glória, Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, que a tua igreja esteja, Senhor Deus, colocando em evidência o poder, ó Pai querido, a autoridade que tu tens dado ao teu povo nesse século 21, ó Deus Todo-Poderoso, e que a tua virtude, que o teu poder, que o teu Espírito Santo, ó Pai querido, esteja, Senhor Deus, invadindo a nossa mente, o nosso coração. Rei da glória, Deus Todo-Poderoso, aquilo, Senhor Deus, que o teu povo deseja, aquilo, Senhor Deus, ó Pai, neste ato de fé, ó Pai querido, que tem trazido essas peças de roupa, tem trazido essas fotos, esses pedidos de oração, que o teu poder, que o teu Espírito Santo esteja inundando essas vidas, esteja, Senhor Deus, ó Pai, concedendo o desejo dos seus corações, ó Deus, que a tua virtude, que o teu Espírito Santo, que a tua glória, que está pairando sobre a tua igreja, está pairando nessa nave, está pairando sobre o teu povo, esteja, Senhor Deus, ó Pai, adentrando agora cada lar, cada vida, ó Pai querido, cada querido nosso, que ficar em nossos lares, alcança, Senhor Deus, o nosso lar, extirpa, Senhor Deus, todo qualquer dardo inflamado do maligno contra o teu povo, contra a tua igreja, contra as famílias aqui representadas, e que o teu poder, que a tua virtude esteja nos abençoando. Nós declaramos abençoado o teu povo. Recamanachurianda ralamai, derramanachuriande quemanai. Aleluia, santo, santo, santo. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Nós te adoramos, Senhor Deus, ó Pai querido, em o nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Vamos aplaudir a Cristo. Bem forte as palmas para Jesus, o nosso Rei Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que está feito, está feito. O que está feito na nossa vida nessa noite. Aquilo que nós viemos buscar, nós estamos levando para nossos lares. Queremos agradecer a presença do pastor Edipo, da banda Rivers, da Jennifer. Queremos agradecer a presença do pastor Tiago, a equipe que veio juntamente com ele. Agradecer a presença de cada irmão aqui de Carambeí e falar que Deus, ele tem um grande propósito nessa cidade, através da tua vida, através do teu ministério. Então coloque em evidência tudo aquilo que o Senhor tem colocado na tua mão. Agradecemos também a presença aqui do Eliel, da sua esposa Cibele, em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre o teu coração, Senhor a Deus. Muito obrigado, Senhor a Deus, por mais esta noite que nós pudemos passar aqui na tua casa para te adorar e bendizer e enaltecer o teu santo nome. Muito obrigado. Leva-nos, ó Pai querido, de regresso aos nossos lares. Protege-nos, ó Pai querido, pela rodovia, Senhor a Deus, de todo mal motorista, de toda seta do inimigo. Rei da glória, protege, Senhor Deus, o teu povo pelas ruas da cidade aqui de Carambeí. Despede-nos, Senhor, da tua casa, mas não da tua presença. Continua conosco, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor do Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce e incomparável comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Espere um pouco que a minha esposa